A paz do Senhor Jesus. Queremos saudar a todos com a paz de Cristo, que a paz de Cristo possa habitar no seu coração. Vamos deixar mais uma mensagem para você. Essas mensagens são mensagens de despertamento, mensagens silanizadoras. Nós anunciamos na semana do Natal um testemunho. Infelizmente, por causa dessas festas do final do ano, nós ainda não pudemos gravar. Mas queremos dizer para você que a mãe do nosso produtor, a mãe da pessoa que filma o nosso blog, ela caiu, bateu com a cabeça e foi em 2 especialistas, e os 2 especialistas disseram que ela teria que operar às pressas, porque criou um coágulo no cérebro. E ela sentia tonteiras e caía diversas vezes. Então o nosso produtor que filma o nosso blog pediu para que nós fôssemos orar por ela. Nós ali falamos de Jesus para ela e pregamos o Evangelho. Ela se rendeu a Cristo, pelo menos naquele momento ali, e ela aceitou Jesus como Salvador, e nós oramos por ela, impusemos a mão sobre a cabeça dela. Guarde bem, 2 especialistas disseram que ela teria que operar às pressas a cabeça, 2 especialistas, para tirar o coágulo. E nós ali oramos por ela, impusemos as mãos, e eu disse para ela: senhora, olha, Jesus curou a senhora agora vai fazer um outro exame, e nesse outro exame o médico vai dizer que o coágulo sumiu e que o cérebro absorveu todo o sangue. A senhora vai dar testemunho depois que acontecer isso? E ela disse: eu vou dar testemunho. E foi exatamente o filho dela, os filhos fizeram outro exame, e após fazer outro exame, depois de alguns dias, imediatamente após nós termos orado por ela, nunca mais ela sentiu tonteira, nunca mais ela teve os desmaios, nunca mais, sumiu no mesmo dia. E depois de 15 dias, eles fizeram o exame, e depois de entre 15 a 20 dias saiu o resultado, e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, o médico olhou o exame e disse para ela: olha, sumiu o coágulo, o cérebro absorveu sangue, exatamente como o homem de Deus havia falado. Então eu e o produtor oramos por ela, Jesus a curou, e nós estamos aguardando agora. Ela disse que iria dar o testemunho, e nós aguardamos. Se não der também, já está declarado que Jesus fez, amém? Muitas pessoas nós temos orado, temos visto Deus curar. Muitas pessoas, depois que recebem a cura, às vezes não querem gravar, sentem vergonha. Nós respeitamos isso, mas fique sabendo que o testemunho que eu disse que iria gravar, ouve isso. É a mãe do nosso produtor, ela tem exames antes e exame depois. Jesus curou aquela mulher, amém? Quero deixar para você rapidamente uma palavra que está no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, dizendo assim: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se servo. Preste atenção, 2 Pedro 2,20, a suma do versículo: porque aquele de alguém é vencido, do tal faz-se servo. Porque aquele que é vencido por algum tipo de comportamento, de pecado, de atitude, a Bíblia diz que do tal ele se faz servo. Amigo, Deus colocou no nosso coração o desejo de deixar esta mensagem para você. Nós temos visto centenas de pessoas que têm perdido casamento, perdido família, perdido cargos ministeriais, perdido emprego, porque se tornaram reféns dos seus impulsos. O título desta mensagem: controle seus impulsos. Amigo, esse versículo diz que aquele de quem alguém é vencido, do tal faz-se servo. A Bíblia diz que um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Eu quero deixar essa palavra para alguém que está nos assistindo. Ei, você precisa controlar os seus impulsos. Eu tenho visto lares desfeitos, casamentos destruídos. Eu tenho visto pessoas que perderam o emprego. Eu tenho visto pessoas que perderam cargos ministeriais,
pessoas que perdem bênçãos que Deus lhes dá, porque não controlam os seus impulsos, porque vem o impulso e ela imediatamente ao impulso ela responde e depois sofre consequências terríveis. Ei, cuidado com os seus impulsos. Ei, controle os seus impulsos. Pessoas que falam uma palavra e depois não tem mais como recolher essa palavra. Nós vemos um rei. A Bíblia diz que o rei, ele mandou que a sua enteada dançasse para ele, e após ela ter dançado, ele precipitadamente, num impulso, disse: olha, se tudo que tu me pedir, eu vou te dar, ainda que seja metade do meu reino. E aquela menina malignamente, eu quero a cabeça de João Batista, e ele gostava de João Batista, ele temia João Batista, mas ele respondendo a um impulso, ele liberou a palavra, não teve mais como voltar atrás. E ele teve que mandar matar João Batista. Por quê? Porque o impulso falou mais forte e ele não teve como controlar o impulso. Ei, cuidado com os seus impulsos. Ei, quantas pessoas, eles, ao invés de esperar o momento certo para falar, ele se precipita. A Bíblia diz assim: tem visto um homem precipitado no seu falar? Mais esperança há para o tolo do que para ele. Meu irmão, minha irmã, controle os seus impulsos, tenha controle, porque senão você e eu podemos sofrer consequências terríveis por não controlar os nossos impulsos. Grave isso, grave esta mensagem, é bem curta, mas você precisa orar: Senhor, me dá o domínio próprio, Senhor, me dá o equilíbrio emocional, porque tem momento que a gente tem que ver as coisas erradas e ficar calado. Tem momento que a gente não pode falar nada, e aí nós nos precipitamos, falamos antes da hora, acabou. Quantas pessoas, irmãos, deixam de receber vitória porque falam antecipadamente: ó, Deus falou que vai me fazer isso. Ao diabo, Deus falou para ele: vou botar contra. Por quê? Não controla o impulso. Tudo que vem na boca para falar, ele fala. Quantas pessoas tomam atitudes que destroem a sua família? Nós vemos Moisés, meu irmão. Moisés, ele foi lá separar a briga do egípcio, não controlou o seu impulso, matou um egípcio, teve que fugir, ficou 40 anos pagando preço. Ah, pastor, mas isso fazia parte do plano de Deus? Não sei, de repente Deus ia usar de outra maneira. Depois Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte. Deus escreveu as tábuas da lei. Deus escreveu, meu irmão. Foi Deus que escreveu. Ele desceu do monte, o povo lá adorando o bezerro. O que ele fez? Não controlou seus impulsos, quebrou a tábua da lei. Depois o próprio Moisés, Deus falou para Moisés: Moisés, manda sair água da rocha. Moisés não controlou seu impulso, pegou, bateu na rocha. Quando foi para entrar na terra prometida, Deus falou: Moisés, tu não vai entrar. Por quê? Tu tem que controlar teus impulsos. Deus falou para ele: tu quebrou as tábuas da lei, eu mandei tu falar, tu bateu na rocha. Ei, cuidado com os teus impulsos, controle os teus impulsos. Ore a Deus. Nós poderíamos dar dezenas de exemplos bíblicos de pessoas que por causa de uma palavra, de uma atitude precipitada, elas perderam bênção de Deus, puseram em destruição a sua família. Quantos perdem as bênçãos de Deus? Quantos perdem as bênçãos de Deus porque são precipitados, porque não controlam seus impulsos? Ei, controla os teus impulsos. Ei, peça a Deus domínio próprio. Eu e você precisamos disso. Ah, pastor, tu é mestre nisso? Não, mas eu sei que o caminho é esse. Eu sei que para ter vitória, para ser vitorioso, eu preciso controlar meus impulsos, porque a Bíblia diz que aquele de quem alguém é vencido, do tal faz-se servo. Quantas pessoas chegam para mim: pastor, eu não consigo dizer não. Pastor, eu não consigo deixar de fazer. Por quê? Porque foram vencidos pelo impulso, foram vencidos. Lute, meu irmão, reaja, peça a Deus, dobre o teu joelho. A Bíblia diz: põe a tua cara no pó, quem recebe assim haja esperança. Clame a Deus: Senhor, eu quero ter domínio próprio. Senhor, eu preciso de domínio próprio. Senhor, eu preciso controlar os meus impulsos. Eu preciso. Porque através de impulsos precipitados, até a nossa saúde é destruída. Você sabia que o seu cérebro se comunica a todo instante com o seu corpo? E o cérebro, diante de uma situação de risco, de uma situação de perigo, o cérebro então, ele emite uma dose de adrenalina para o corpo, para que o corpo possa reagir àquela situação, para que o corpo possa fugir ou reagir.
E o corpo não entende que o que nós estamos fazendo é um filme. O corpo não entende que o nosso impulso é algo à toa. Tem pessoas que gastam 10 reais quando é para ele gastar R$1. No que diz respeito ao estresse, no que diz respeito a controlar os impulsos. Tem pessoas, irmãos, que a todo momento o seu cérebro emite para o seu corpo doses de adrenalina à toa, porque o problema não é para aquilo. Ele está fazendo de uma tampa de garrafa uma tempestade. Ei, doenças, enfermidades psicossomáticas afligem as almas das pessoas porque não controlam seus impulsos e o cérebro emite para o corpo doses de adrenalina para que o corpo não entende que é uma besteirinha não. O corpo não entende que o que eu e você estamos passando é uma coisa simples. Aí a gente transforma aquilo numa coisa muito grande, não controla o impulso e começa a mandar explosão de adrenalina, e daqui a pouco a pessoa começa a vir as enfermidades, começa a vir as doenças, tudo porque não tem domínio de existência, domínio próprio. Deus abençoe você. Ei, controle, peça a Deus para te ajudar a controlar os seus impulsos. Deus abençoe você.